Um bom dia a todos. Hoje é 16 de fevereiro de 2026. Agora é 7h28 da manhã. 7h28. Um bom dia para todo mundo. Hoje é segunda-feira. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vamos trazer a mensagem Perguntas e Respostas. A mensagem do nosso profeta William Marlon Brando. Então, um bom dia para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Então, a mensagem é Perguntas e Respostas, parte 2. Nós iniciamos a live agora. Vamos esperar os espectadores chegarem. Terezinha Alves, bom dia, Terezinha. Deus abençoe. E aí nós vamos trazer a palavra de Deus. Eu dei uma diminuída na live aí, eu estava andando muito cansado, né? Às vezes a gente cansa mesmo. Nelinho Cândido, Moutim. Eu estava andando muito cansado, tive que dar uma descansada. E às vezes é necessário a gente descansar, né? Muito cansado, gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então estamos aí na luta de novo, trazendo a palavra de Deus, né? Ontem eu quase trouxe a palavra, mas estava muito cansado, eu acabei não trazendo. No Pan Dimas, bom dia também. Então hoje é segunda-feira, né? E que Deus abençoe cada um de nós, né? Essa manhã. Eu arrumei um jeito aqui de eu publicar o vídeo aqui. O que eu fiz? Ontem eu gravei mais ou menos uns 11 vídeos que eu publiquei para vocês. Para mim não ter que ficar gravando todo dia, muito cansativo. Corrinha, bom dia. Então, vamos ver se isso me deixa eu menos. Eu vi a G Gastro. Um bom dia. Entrou aqui no Instagram. E aí, eu fazendo isso, pode ser que eu canse menos, né? Porque publicar vídeo aí todos os dias é cansativo demais. Ainda mais eu que tenho 4 ou 5 redes sociais, eu publico todas nelas, né? E aí é cansativo pra danar. Mas, tem que fazer live não é não, viu? Eu gosto de fazer live. Souza Paraense, bom dia. Luciano Rodrigo, bom dia também, Luciano. Deus abençoe. Então, até que fazer live, eu gosto de fazer live. O que fica muito cansativo para mim é ficar publicando vídeo todo dia. É cansativo demais publicar vídeo todo dia. Até que live não. Live, dependendo, você salva a live aqui, você já taca ela pra lá e acabou, né? Apesar que todo dia também você tem que salvar a live. Mas ficar publicando vídeo todo dia é cansativo demais, você tá doido? Então o que eu fiz? Eu gravei já 11 vídeos para me ver se pelo menos esses 11 vídeos vai ficar para 3 dias. Vou soltar aí 3 vídeos por dia e talvez eu descanso, né? Luciana Regina, Deusita Santos, meu Podina, Josefa França, bom dia também. Josefa França, Irene, Josefa França. Bom dia, Josefa França, Deus te abençoe aí. Então eu acho que eu já posso começar a live, não posso? Antônio de Jesus, eu acho que eu já posso começar a live, não? Maria das Graças, é porque tá chegando gente ainda, gente. Maria das Graças, bom dia. Eu não sei ler esse nome não, Ghost,
Deve ser goste, eu não sei dele. Aí eu cheguei aqui, ó, peraí, que eu também vou ter que... Adriano, deixa eu só compartilhar essa minha live lá no Facebook. Do TikTok que eu consigo compartilhar minha live, tá? Deixa eu compartilhar essa minha live lá no Facebook. Compartilhei. Aí, acabei de compartilhar. Adrian, Almir Santos, Jorge, Imi, Tops, Adrian, um bom dia para vocês aí. Então vamos começar a live. A Branquinha já chegou aqui comigo, viu, gente? A Branca tá no meu colo aqui, mas eu acho que eu não vou mostrar vocês agora, não. Senão vai atrapalhar a live, né? Convites rápidos. Deixa eu falar com vocês aí do outro lado. Eu geralmente não aceito o convite porque eu não sei quem que tá do outro lado, né? E aí, o propósito da minha live é levar Deus para as pessoas. E muitas vezes, claro, que vai ter diversidade, divergências de opiniões. Carlos Batista. E eu sei que vai ter. Mas a minha intenção dos meus vídeos é levar a palavra de Deus para as pessoas do outro lado. Então, geralmente, eu não gosto de estar aceitando pessoas compartilhando a minha live lá, fazendo junto comigo, que eu não sei quem está do outro lado. Se a pessoa tem a mesma fé do que eu, geralmente não tem. Ainda mais nesse momento que a gente está em momentos de carnaval agora, que é fevereiro, o povo pula carnaval igual doido. A minha live, o propósito da minha live é diferente. Eu quero levar Deus para as pessoas. Eu vou ser sincero para vocês, tem algumas coisas aqui que eles pedem eu para fazer tarefinha aqui e eu não faço. Até tem vídeo aqui, tem alguma publicação. Ontem mesmo teve uma publicação que eu fiz, uma coisinha minha lá, diz que a diretriz lá não aceitou. Eu nunca vi um negócio desse. Você vai falar de Deus dependendo, o que você fala dependendo, eles não querem aprovar. E essas coisas do mundo, tudo é aprovado. Então, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu já faço sozinho mesmo, porque a minha live é em tudo. Eu não olho negócio de diretriz, não. Se Deus mandar eu falar alguma coisa aqui, eu vou falar. Tem hora aí que fala para mim crescer aí, sei lá o que é negócio de joguinho. Eu vou participar de negócio de joguinho, você tá doido? Joguinho que fica fazendo o pessoal perder dinheiro aí. Eu não vou participar desse negócio não, ué. Por isso que eu sempre vou crescer aí, devagarzinho eu cresço. Eu ganho aí 5 seguidores, 6 seguidores. Aí vou devagarzinho, é assim. Porque a pessoa vai ter que gostar da minha live para ela querer assistir minha live. E eu não vou participar de joguinho, de negócio, não. Jamais. Maura Maria Paz, sei lá o que é. Muxi, não sei. André. Então vou começar a live. Eu começo a live sempre cantando somente crer. Tudo é possível, né? E depois nós vamos trazer a palavra de Deus. Então eu sei que o meu negócio é devagar. Quem vai ficar na minha live é quem gosta mesmo, porque eu não estou aqui para ficar falando as coisas só para agradar as pessoas, não. Eu vou falar aqui o que Deus mandou eu falar, eu falo. Não vou, não. E aí, muitas vezes, a gente não agrada a pessoa do outro lado. Luke Sim, Jair, Rose Smith. Então vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho a Ti novamente, pedir que o Senhor esteja aqui presente, me ajudando, me orientando, trazendo a Tua palavra, Senhor, respondendo as perguntas das pessoas,
trazendo mais conhecimento, entendimento da sua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então de vez em quando eu fico analisando. A gente, no meu caso aqui, né? Eu tenho o intuito, Deus colocou no meu coração de estar trazendo a palavra de Deus. E vou continuar trazendo. Mas é cansativo você ficar fazendo live. Todos os dias eu faço live, né? Mas eu vou fazer conforme Deus colocar no meu coração. E eu não vou ficar envolvido com o negócio de querer agradar a pessoa lá só para ela me seguir, não. Não vou não. Claro que a gente tem que ser. Não vou não. O que Deus colocar na minha boca aqui, eu vou falar. Brana, o povo te considera um profeta? Agora eu estou na página 34 da mensagem Perguntas e Respostas, né? Nós já estamos na terceira live. Eu coloquei parte 2 aí, mas seria parte 3. Agora eu não digo que sou um profeta. Ninguém me ouve dizer isso, mas eu direi isto, direi que se realmente vocês acham isto, se vocês consideram, disse, porque você não ensina o povo como receber o Espírito Santo. E como obter isso? E como receber grandes dons espirituais e ajudar a igreja? Como posso ensinar-lhes, Albra, quando eles nem mesmo vão ouvir o ABC? Então o nosso profeta aqui está falando como que ele vai ensinar as pessoas álbreas se as pessoas não sabem nem o ABC. E nessa mensagem aqui que eu venho trazendo para vocês, todo dia a dia que eu venho trazendo a mensagem de Deus, querendo trazer a palavra de Deus para vocês, eu venho sempre batendo na tecla que a pessoa que quer aceitar Jesus, que quer ter uma vida mais próxima de Deus, ela tem que começar no arrependimento. Arrependei de vossos pecados e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus, para perdão do vosso pecado. Então, como que eu vou conseguir fazer que você aí do outro lado compreenda as coisas de Deus, se você não está começando nem com o ABC primeiro? Você precisa começar com o ABC. Qual que é o ABC? É primeiro ser batizado. Você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus para o perdão do vosso pecado. E você sendo batizado, você vai receber o Espírito Santo. E você recebendo o Espírito Santo, aí sim Deus vai trabalhar com você. Mas se você não passar por essa etapa de ser batizado no nome do Senhor Jesus, como que o Deus vai trabalhar com você? Como que eu vou trazer uma palavra de Deus aqui e você vai compreender o que eu estou falando com você se você não receber o Espírito Santo? Porque nós somos carnais, nós somos muito aqui coisas materiais, coisas humanas. Mas se a gente é um pouco espiritual, o Espírito Santo fala com você. E aí você vai concordar com o que eu estou falando é verdade. Porque não vai ser eu falando, vai ser o Espírito Santo falando com você. Então, muitas vezes, a gente vai devagar para ver se a pessoa do outro lado lá compreende, se ela avança um pouquinho. Mas se a pessoa do outro lado não fazer a parte dela, que é render a Deus, e lançar sua vida que é pecaminosa, morrer pelo pecado e viver para Deus, é mais difícil Deus falar com ele. Pode falar? Pode, mas ele não vai captar tudo que Deus quer que ele faça. Então, é isso. Sempre eu vou bater na tecla. Você quer viver para Deus? Dá o primeiro passo. O primeiro passo é ser batizado. Morrer para as coisas do mundo. Como posso ensinar-lhes álgebra quando eles nem mesmo vão ouvir o ABC? Isso é correto,
Você faz essas coisinhas, descansa. Ao princípio, aqui, e começam corretamente, amém? Corretamente, sobre o que estavam falando. Afinal, vejamos, eu não tive intenção de sair daquele assunto, mas desculpe, vejam, correto? Alguns dos estamos confusos. É Elias o mesmo como o sim, isto é correto. Não, Elias que virá como os gentios, será um gentio, ungido com aquele Espírito, porque Deus usou aquele mesmo Espírito para tirar o seu povo do caos, cada vez, e ele serviu bem o seu propósito. Então ele vem diretamente de volta, novamente, porque agora, se ele usasse um educado, altamente polido, só essa classe de pessoas captaria isso. Então, olha você ver como é que Deus é maravilhoso. Se Deus usasse só um homem culto, tivesse uma classe social melhor, só essas pessoas que ia captar. Mas Deus não faz exceção de pessoas. Deus ocultou as coisas aos sábios e entendidos para revelar aos seus pequeninos. Só aí, se você captar essa mensagem essa manhã aí, você vai ver que muitas vezes estudo não é de nada. O homem tem que ser um homem de Deus, ungido de Deus, que aí ele vai falar a língua dos homens, uma língua simples, mais simples possível. E até os sábios vão passar longe, mas os seus pequeninos, que são os homens cheios de Deus, cristãos verdadeiros, eles vão captar a mensagem. Deus é maravilhoso. Ele traz um homem que dificilmente conhece o seu ABC e não pode pronunciar suas palavras corretamente. E tudo mais assim. Algum velho sertanejo de algum lugar ali fora, eu traz para dentro e impulsiona daquele povo da mente simples. O irmão Brana estala os seus dedos. E eles captam aquilo assim, eles pegam aquilo, veja, se viesse um de colarinho branco, como esse Paulo, eu não vi a voz como a polidez da educação, mas eu vim no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá embaixo, na Arábia ali, para tirar aquilo dele. Então Deus levou 3 anos e meio para tirar aquelas coisas, tudo que Paulo tinha. Paulo era um homem muito estudado, educado. Paulo era um homem que perseguia os cristãos. Ele era um homem religioso. Tudo sobre a Bíblia Paulo sabia fazer. Sabia todos os mandamentos da Bíblia. Mas Deus tirou tudo de Paulo. Cegou Paulo. Falou, Paulo, por que tu me persegue? Ele estava perseguindo o povo de Deus. Então significa que Paulo, mesmo sendo religioso, Paulo era um perseguidor. Ele achava que estava fazendo as coisas de Deus e estava perseguindo o povo de Deus. E hoje em dia a maioria é assim. Eles fazem o trabalho de Deus, achando que estão fazendo as coisas de Deus, mas na realidade eles estão perseguindo o povo de Deus. Então você precisa ter uma revelação. Deus pegou ele, jogou ele no chão, cegou ele e mandou ele procurar o profeta para abrir a sua visão. E mesmo assim o profeta falou que ele era um perseguidor de homens, de cristãos. E Deus falou assim, você vai fazer meu trabalho. Então muitas vezes Deus usa o homem até que persegue o povo de Deus para trabalhar com ele, para levar a palavra de Deus. Depois disso, Paulo passou a ser perseguido.
Mas aqueles 3 anos e meio de pau não valia de nada para Deus. Deus mandou ele lá para um cantão lá, meu filho. Sua educação ele gastou 40 anos para tirá-la de Moisés. Então agora nós vamos falar de Moisés. Moisés cresceu lá no meio de Faraó. Com aquelas coisas todas do mundo. Deus pegou ele, levou ele lá para outro lugar. Ele matou uma pessoa primeiro, saiu fugitivo. 40 anos cuidando de ovelhas, as cabrinhas lá e tal. Arrumou uma esposa lá e construiu sua família. Depois que ele já estava de idade, já idoso, que Deus foi trabalhar com ele para ele resgatar o povo. Vem então, aí está você. Isto é, eu não digo que Deus, não. Agora, eu não estou apoiando a ignorância. Mas eu estou tentando lhe dizer que não necessita educação. Então nós não estamos apoiando a ignorância. Eu não estou falando que você não tem que estudar, não tem que buscar conhecimento, não. Mas você não fica achando que conhecimento é coisa de Deus, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Agora você vai ter que ficar aí do outro lado assim. Deus nunca trabalhou com conhecimento. Deus sempre trabalhou com a sua fé. Deus trabalha com o cristão é com fé, não é com conhecimento. Conhecimento é do diabo. Fé é de Deus. Você tem que ter fé que você vai levantar da cama, senão você nem levanta. A sabedoria deste mundo é contrária à educação. Tem sido a maior empecilho que o evangelho já teve. Se não tivesse educação, não teria todos esses grandes seminários e coisas que temos agora. Porque muitas vezes a pessoa que quer muito conhecimento, ela vai atrás do conhecimento e deixa Deus para trás. Se Eva tivesse aceitado a palavra de Deus, não tivesse escutado a serpente, com aquelas astúcias da serpente, falando que era da semente do bem e do mal, ela não tinha caído, não, por causa de conhecimento. Então a gente tem que ficar com a palavra de Deus. Seriam pessoas de mente simples, as quais ouviram a palavra, mas eles são tão polidos e confusos e ligados ali fora com aquelas organizações. Tá vendo como a gente tem que tomar cuidado com organizações religiosas? Muitas vezes as pessoas são até boas de coração, mas devido estar ligada a organizações religiosas, elas podem ser pedra de tropeço até ficarem com ela. Isso é tudo. Elas pegam aquele espírito. Você já tomou alguma vez uma boa mulher? Casou com um bom homem? Viu? Aquele homem viu ou se forna um homem como é mulher. A mulher se torna tão vil o quanto ele é. Bem, isso é correto. Então nós estamos falando agora a respeito da mulher. Se você pegar uma boa mulher e ela casar com um bom homem, ela vai ser uma boa mulher vil, se o homem passar isso para ela. Mas agora pega um homem ruim também para você ver. Ele rebenta a mulher. Ou uma mulher ruim também com um homem bom. Não fala que uma boa mulher, ela é uma boa mulher para um homem também. Quando é um bom homem, a mulher também é uma boa mulher. Mas deixa eu contar, você vê, ela destrói a vida do homem. Então vamos continuar. Como eu disse há pouco tempo, vocês me observaram aqui de pé. Eu disse, e eles testificam, vendo o Cordeiro. Vem, vem,
o cordeiro estava na terra. Vem, testifico que vi o Espírito de Deus vindo sobre o cordeiro. Agora lhe diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho que me comprazo. Vê você, agora, isso está escrito na verdadeira forma do grego, colocando o verbo antes do advérbio, mas observe aqui, na verdade é isto. Agora apenas tome a palavra. Veja, a Bíblia diz, na educação de São Tiago aqui, esse é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Mas, na verdade, se disséssemos, como diríamos hoje, esse é meu filho amado, no qual tenho o prazer de habitar. Você trocaria isso. Veja, vem, esse é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Vem. Agora, nós diríamos hoje, esse é meu filho amado, no qual tenho o prazer de habitar. Vejam, a mesma palavra, apenas trocadas. Vem. Agora sim, eu quis dizer, me perdoe, por favor, os irmãos, vocês nas fitas ali, e amigos, ouçam, eu não quis dizer aqui, assim, eu sou o ministro do Evangelho. Eu muitas vezes, como eu tenho pregado isso, eu sabia que era 7.000. Apenas aconteceu de eu dizer 700. Eu não quis dizer apenas 700. Eu quis dizer vocês, eu simplesmente não quis dizer apenas 700. Ali da Escritura, isso apenas veio à minha mente enquanto eu estava falando. Simplesmente disse 700 em vez de 7.000. Eu cometo esse enganos a tempo todo. Com certeza, um idiota. Então, me perdoe, eu não quis fazer isso. Então, uma vez ele falar 7.000, ele falou 700, gente. Às vezes a gente erra mesmo. É a noiva de Cristo, o corpo de Cristo mesmo. Sim, Senhor, vem. Agora veja, eu não quero começar nisso, porque eu tenho que pregar um sermão sobre isso. Veja, mas eu não quero fazer isso. Porém, eu quero lhe mostrar quanto Deus deu a Adão e sua noiva, tirada do seu lado. Ele diz, ela é carne de minha carne e ossos dos meus ossos. É isso correto. Quando Deus deu a Cristo, a noiva, o Espírito, a carne, a noiva, e ele foi transpassado do lado de baixo do seu coração. A água, sangue e Espírito saíram. Aquilo se tornou carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Nós somos carnes e ossos. A noiva será carne e ossos de Cristo. Vocês estão captando isso? Exatamente, eles são. Essa é a sua noiva. Olha o que a noiva do Senhor é. Vou falar novamente aqui para você captar isso. Se você captar isso, você vai entender por que você não vai ter uma vida pecaminosa. Porque você vai ser separado das coisas do mundo. Olha o que a noiva é de Cristo. Vamos lá novamente. Quando Deus deu Cristo, sua noiva, o Espírito deu a carne. Então o Espírito deu a carne. O seu corpo, a sua carne é de Cristo. Por isso você não vai pular carnaval. Você é de Cristo, você não vai pular carnaval não, tá? Cristo e sua noiva, o Espírito deu a carne. O seu corpo, a sua carne. A noiva. Ele foi transpassado do lado, debaixo do seu coração. Então você está no coração de Cristo agora. A água, sangue e Espírito saíram. Aquilo se tornou carne de sua carne. Então você é carne de Cristo.
sua carne e ossos, seus ossos. Nós somos carne e ossos. A noiva será carne e osso de Cristo. Exatamente. Eles são. Esta é a sua noiva. Por isso que eu falei com vocês aqui e volto a repetir. A esposa do Senhor Jesus não vai passar por tribulação. Você pode ficar tranquilo. Se você for a noiva do Senhor, você vai casar com o Senhor, você não vai passar por tribulação, não. Você pode ficar tranquilo. Se você for. Agora, se você não for, aí você pode ficar preocupado. Aí você vai passar por tribulação. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto. Claro, isso é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Então, a noiva de Cristo é a mensagem da hora. Qual que é a mensagem da hora? A mensagem da hora é a que eu estou falando para vocês aqui agora. É a mensagem que está mandando você arrepender dos seus pecados e voltar para Deus o mais rápido possível. Essa é a mensagem da hora, da noiva. De um povo separado. Não é o povo que fica pulando carnaval não, tá? Não é povo de carnaval não. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É isso correto. A congregação diz amém. Esta é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério. Então a noiva de Cristo tem um ministério. E são várias pessoas que concluem esse ministério. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastores. Um grande ministério. O ministério da hora será muito humilde. Então é uma mensagem humilde. É uma mensagem que muitas pessoas talvez nem vai dar valor, mas é um ministério humilde, simples. Agora recorde, quantos estavam aqui no princípio? Quando eu, domingo passado, veja, recorde sobre o que eu preguei. Humildade. Oh, não se esqueçam disso. Eu vou parar por um minuto para advertir sobre isso novamente. Recorde, quando Deus disse que algo grande vai acontecer, o povo fica olhando tão longe através de suas sabedorias. Algo vai acontecer, mas é simples, gente. Para que você está olhando tão longe se você pode olhar para as coisas simples de Deus? Deus é simplicidade, Deus é simples. Que perde o que acontece. Quando Deus diz que algo é grande, o mundo ri disso. Aquele bando de ignorantes, isso é correto. Mas quando o grande mundo, a grande ilustre igreja diz, rapaz, isto é glorioso, Deus diz, um bando de ignorantes. Então veja você, tem que observar. Pode ser que eu não queira dizer isso dessa maneira. Exatamente dessa maneira. Mas esta é a maneira que é. Veja, aqui estava uma santa igreja ortodoxa. Conhecemos a palavra. Nós temos escolas, temos seminários, temos nossos homens tão polidos. Ora, porque centenas de anos temos sido fiéis a Jeová. Nós somos a igreja, nós somos o sinédrio. Nós temos o concílio de igrejas aqui. Ambos fariseus e sacerdeus. Cambada de fariseus, sacerdeus. Vocês estão falando que tem a palavra de Deus, mas vocês estão passando longe da simplicidade de Deus. Seus cambada. E todas as denominações reunidas, religiosos, hipócritas, como estamos tendo, vejam, estamos todos nus
no concílio de igreja. Nós somos os grandes aqui. Conhecemos essas escrituras, que é aquele pequeno, sujeitinho, ignorante ali embaixo, no rio. Com uma barba pendurada em sua face e um pedaço de pele de ovelhas. Nós falamos, com certeza eles são, não ouvirão aquilo. Então sempre Deus vai trabalhar com um homem humilde, sem instrução, sem estudo, um homem esparrapado, mas aquele ali é o homem de Deus. Aquele tanto de religião ali, aquele sacerdeuses, aquele povo ali, não é povo de Deus. Fariseus, na Bíblia diz, em Malaquias, no 4º capítulo, ou melhor, no 3º, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. 712 anos antes daquilo, João, o grande profeta de Isaías, se colocou ali. Então Deus profetizou há 700 anos atrás, em Isaías, que ia ter um homem de Deus ali, que ia reivindicar o Senhor Jesus. João. Ele diz, haverá uma voz que clamará no deserto, preparar o caminho para o Senhor. Sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, Deus usa um homem de Deus, um profeta, para preparar o caminho de Deus. É uma mensagem que sai, que adverte, para depois o Senhor Jesus vir trabalhar com o povo. Entendei sua vereda? Isso é correto. Ele disse, David, a muitos deles disse, todo lugar alto será trazido abaixo. Todo lugar alto será trazido abaixo. Eles fizeram. Haverá um. Quando esse homem vier, ele apontará o seu dedo, ele moverá as montanhas. Todos os lugares baixos, as lavas, serão trazidas para cima. Então todos os lugares acidentados serão aplainados. Irmão, nós plantaremos milhos em cada campo aqui, ao redor. E nós fazemos trazer grandes coisas quando esse homem vier. Vem? Eles estavam esperando Deus tomar a manivela e egilar, trazendo abaixo um corredor, dizer, dessas grandes precursor do meu Messias. Então, tão longe que ele fosse, aquilo seria puxado de volta para si. E seu ministério teria terminado. E eles girariam a manivela, descendo novamente, e colocariam aquilo abaixo, ao lado de um ministério. E diriam, tudo bem, meu filho amado, desça e fale a eles. Vem, que coisa! Ivanitz 376. Veja quando ele veio. O que aconteceu? Aquilo veio a um homem que nada sabia de escola. Tá vendo? Veio a João Batista, mas ele não sabia nada sobre escola, educação, coisas ligadas ao mundo. Não tinha nem mesmo cartão de companheirismo. Não possuía nenhuma credencial. Ninguém nunca soube se ele foi à escola um só dia em sua vida. Você não poderia nem mesmo ver pelo seu modo de falar. Ele não conversava nem mesmo em termos eclesiásticos. Ele falava sobre serpente, machado e desertos.
e coisas assim. Veja, árvores, ele não falava nos termos do círculo eclesiástico, no dia a dia, ou desse dia, ou qualquer outra coisa. Ele não falava as palavras que os homens usavam aí, as gírias que eles usam hoje em dia. Ele era um homem do mato, aquele homem bem afastado de população. Ele não estava no meio da bagunça, não. Onde tem homens de Deus que estão no meio da bagunça. Ele era um homem separado. E ele não tinha muito estudo, não, tá? Ele não tinha muito estudo. Mas ele era um homem de Deus. Vindicado de Deus. E nós estamos precisando de um homem desse jeito, tá? Ele chega, safras, nome de uma árvore. Como chamamos isso aqui na Índia, ele saía dos arbustos em algum lugar. Não fazia nem mesmo a barba. Com os seus cabelos compridos, eu acho que ele não tomava banho uma vez a cada 2 ou 3 meses. Eu não estou falando que você não deve tomar banho, não cuidar de você não. Mas ele não era tão apegado às coisas desse mundo, não. Ele era um homem que ele ficava no meio do mato. Não é igual vocês, os homens de hoje, que tem até ar-condicionado, não. O cara, ele quer levar a palavra de Deus, tem que estar lá um púlpito lá grandão, já tem que pagar para ele ir lá de avião, sei lá o que é. Não, ele ia era no deserto. Ele nem recebia para levar a palavra de Deus, não. Era diferente. Eu acho que ele não tomava banho. Correto. Ele nunca usou pijamas à noite. Ele nunca dirigiu um automóvel. Ele nunca escovou seus dentes. Oh, que coisa, que sujeito era aquele? Com certeza não. Ele não era uma pessoa muito polida não, tá? Não era não. Aqui vem ele, andando com passos pesados. Pelo deserto, assim diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho ao Senhor, endireitai a sua vereda. Então hoje nós temos muitos homens educados que têm dinheiro, que dormem em hotel chique, que andam de avião, mas o homem de Deus era diferente. Você está entendendo como que Deus trabalha com a simplicidade, gente? Tinha tanto homem lá que tinha capacidade de fazer outras coisas, tinha mais estudo. Deus pega um homem lá do deserto. Você vê que o homem verdadeiro mesmo, Deus trabalha, é um homem simples. Alguns mestres se levantaram e disseram, diga, companheiro, você tem um seu? Não podemos cooperar contigo nesta campanha. Aqui não podemos fazer isto. Bem, onde está o seu? Onde está o seu cartão? Ô companheiro, você não dá para trazer a palavra de Deus na nossa igreja, não. Sabe por quê? Você não tem nem roupa direito. E você com essa barba grande sua aí. Você me parece que você nem tomou banho. E outra coisa também. E esse dente aí, o seu hálito não está cheirando bem, não. Quanto tempo você nem escova esse dente seu? Rapaz, eu estou acostumado a comer coisas lá do deserto. Eu não tenho nem como escovar meu dente. Eu não ando com escova de dente, não. Então não dá para você trazer a palavra de Deus, não. Aqui não dá, não. Você tem que melhorar essa vestimenta sua aí, ó. Como que você vai trazer a palavra de Deus vestido desse jeito? Como que você vai trazer na nossa organização uma igreja tão conhecida igual a nossa? Quantos membros que tem na nossa igreja aqui? E você está querendo trazer a palavra de Deus na nossa igreja? Você já viu quantas pessoas que tem aqui? Milhões de pessoas estão aqui para escutar a palavra de Deus. Você não vai trazer, não. Com essa roupa que você está aí, com essa barba que você está, não escovou o dente, você é o homem de Deus? Quem é o homem de Deus é esse aqui que é estudado. Esse aqui que fundou a igreja tal. Não, você não é homem de Deus. Mas para Deus era o homem do deserto.
Era João lá no deserto que não tomava banho. Era João que não escovava o dente. Era João que não fazia a barba. Mas não, o povo queria aquele homem cheiroso. Um homem educado, estudado. Mas Deus não. Deus tinha um homem separado no deserto que não misturava com o mundo. E hoje em dia Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está falando com um homem aqui que não tem estudo, motoboy, para alertar você aí do outro lado. É a palavra de Deus que salva. Não é homens com colarinho branco, não. Gravata, terno, andando de avião, não. Ele simplesmente ignorou. Ele tinha uma mensagem, então. Ele simplesmente seguiu em frente com ela. Veja você perguntando do mesmo jeito. Eles disseram, ora, espere bem. Se descemos ali, tomaremos o bispo ali embaixo. Ah, não, não dá ouvido para aquele motoboy aí, não. Esse motoboy está aqui falando com vocês aqui, ó, todo dia eu falo. Não dá ouvido para ele, não. Na internet aqui tem tanto cara, ó, educado, que tem estudo, que já deu bem na vida, né? O cara, só de você ver o cara se deu bem, o cara tá bem financeiramente, o cara tem Deus. Você vai dar ouvido um motoboy desse aí, ó. Quantos seguidores que tem? Ah, ele tem aí 4 mil seguidores. Dá ouvido não, filho. É lá do deserto. Coitadinho, a mensaginha dele é fraca. Nós temos um bispo aqui. Nós temos pessoas aqui que tem muito mais estudo que ele, que é pastor. Não, dá ouvido a mensagem dele. A mensaginha dele é fraca. Não dá, não. Aquilo lá que ele está falando tem nada a ver. Vamos ficar com o nosso bispo aqui. Desceram ali, embaixo, hoje, e veremos que ele diz a respeito disso. Desceremos ali, soubemos que eles são cabeças de igreja, e sabemos que ele terá que conhecer aquilo. Se ele é de Deus, ele conceberá nossos bispos, colocando todos em fila, e assentando-os ali fora, e dignatários. Ele disse, vocês, rapaz, víboras, suas cobras, rastejantes, colarinhos, virados, e os sapatos, padres, e assim por diante. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Vocês sabeis que vossas hora está à mão. Vós não achais que vós dizeis, bem, pertencemos a isto. Ah, eu pertenço à Igreja Universal. Ah, não, eu pertenço à Igreja Batista. Ah, não, eu pertenço à Igreja Sembraniana. Ah, não, eu pertenço a Deus e Amor. Esse rapaz aí não pertence a igreja nenhuma, eu nunca ouvi falar dele. Ah, não, fica com a nossa igreja aqui, nós temos a palavra de Deus. Cuidado. E eu vos digo que Deus, qual sirvo é capaz de destas pedras levantar filhos a Abraão? Oh, que coisa. Então você está ligado na sua religião, né? Você que é da igreja batista, você é batista, né? Ah, você é da Assembleia. Mas eu estou pedindo você para escutar a mensagem do homem lá do deserto. E ele não pertence à sua religião, não. Ah, então você vai ficar com a sua religião. Ah, tá bom. Agora, se o seu discurso em sentido contrário ao eclesiástico, então a mensagem dele é contrária à sua religião? É. Você acredita que aquele cara sem estudo, sem nada, a mensagem dele é contrária à minha religião? É. Mas aquele cara lá é o cara de Deus. Eu vos digo que o machado foi lançado à raiz da árvore. Portanto, toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então não fica preso na sua religião, não.
que toda árvore que for lançada e não der bom fruto, ela será cortada. Eis, eu, na verdade vos digo, batizo com a água para arrependimento, mas ele está vindo após mim, e a lua se transformará em sangue. E que coisa! Ele limpará completamente a sua eira. E ele tomará a palha e queimará com fogo e enxofre. E ele levantará o trigo para o celeiro. Ele passará o joio do trigo. Ele separará o joio do trigo. Que coisa! Que mensagem! Então essa mensagem está separando o joio do trigo. Não tem como você ser joio e ser trigo ao mesmo tempo. Ou você é joio ou você é trigo. E a mensagem de Deus está separando o joio do trigo. Eles disseram, esse sujeito, ele disse que tempo era aquele, ignorância. Nós encontraremos o homem bem ali em cima. Irmão Jones, ele é um sujeito que fará isso. Se não há ninguém nessa era, o bispo fulano fará isso. Não esquenta a cabeça. Esquenta a cabeça não, que lá na nossa igreja, lá nós temos o nosso bispo lá. Aquele bispo lá é estudado para danar. Pode deixar que ele vai trazer a palavra de Deus. O santo padre fulano de tal, que coisa, vem. Deus em simplicidade. Veja, operando em simplicidade. Então, a primeira coisa que você sabe, ele estava ali de pé um dia e ele disse, sim, ele está no nosso meio. Ele estava tão seguro de que ele era o precursor. Ele sabia que ele era. Esta é a razão pela qual ele pode tirar-lhes a pele. Disse, agora, não tenha medo, mas simplesmente continue e siga em frente. Vocês, soldados, obedeceram os seus superiores. E se você cometeu algum mal, torne aquele. O que faremos nós? Devemos deixar de fazer isso. Devemos parar de fazer aquilo. Ele disse, apenas sigam em frente. Como você é. Continue, vá em frente. Você está plantando batatas. Plante as batatas. Se você aí está plantando batata e você segue a Deus, continue plantando batata. Se você aí é um motoqueiro como eu, segue a Deus, continue fazendo seu serviço de motoboy. Se você é uma lavadeira de roupa, continue lavando roupa, mas seguindo a Deus. Continue no ofício que Deus colocou você para fazer. Vem, vocês soldados, não pratiquem nenhuma violência. Você faça isso. Veja o que você fizer. Seja o que você fizer, apenas continue em frente, como você está. Obedeça ao seu superior. E assim por diante. Rabi, o que devemos fazer? Apenas continue como você é. Veja, mas tem um no nosso meio que você não conhece. Ele sabia disso. A hora de sua mensagem, ele sabia que ele tinha que aprender a apresentar aquela pessoa. Ele sabia que ele estava ali, um novo meio. Você não é. Vê, as coisas estão acontecendo e você não sabe nada a respeito. Assim, então, há algo que vai acontecer. Ele disse, veja, ele estará aqui e eu o conhecerei. E finalmente, um dia ele disse, eis, aí está ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz,
Agora, o tempo acabou. Eu já apresentei ele. Eu devo me produzir agora, reduzir agora, e devo sair fora de cena. Ele tomará conta daquilo em diante. E o milênio estará aí, rapidamente. Veja, o tempo está à mão. Então, quando ele vem, quando? Até João disse, ele vai lhes tirar a pele. Ele vai separar o trigo da palha. Ele vai queimá-la e limpar completamente a sua. Então eu vou encerrar a live por aqui, né? Então Deus está separando o joio do trigo. Ele vai separar a palha e vai queimar ela. A palha é o joio. Então que essa mensagem possa estar te ajudando essa manhã. Você está atrás da palavra de Deus ou você está atrás de homens polidos, homens da igreja fulano de tal? Deus está trabalhando com pessoas simples para trazer a palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui no Instagram. Bom dia para vocês. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. 1 hora só de live que eu faço. Eu não posso passar de 1 hora. Eu comecei a minha live e era 7h28. Agora é 8h24. Não posso passar de 1 hora. Então eu vou encerrar no Instagram primeiro e depois eu encerro no TikTok. Um bom dia para você. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus.